estamos ficando doente porque a gente está num ambiente que está deixando a gente doente, ou a gente está ficando doente porque a gente não está conseguindo controlar esse ambiente dentro da gente. Então, o que eu tenho para falar aqui, que a saúde mental, que essa parte aí da doença que a gente acaba adquirindo, tudo isso tem a ver realmente, de fato, com o que a gente gera dentro da gente. Se a gente não consegue se controlar, se a gente não tem controle emocional o suficiente, com certeza a gente vai gerar estresse, e esse estresse vai gerar uma série de doenças. Opa, aqui é o Danilo Mazuquim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um de Hunter para Hunter, esse espaço ao qual... Esse espaço é muito importante, hein? Nós aprendemos, você que está pensando em empreender, você que já é empreendedor, nós aprendemos com histórias reais. Nós aprendemos com aqueles que realmente já estão no campo de batalha. Quem, Danilo? Empreendedores, empresários, especialistas em suas áreas. Nada melhor do que nós aprendemos com quem realmente faz. E o tema de hoje é um tema bastante importante e sensível, e que para você que já empreende, tem colaborador, você consegue, se você entender sobre este, aumentar a produtividade, aumentar a eficiência. Você consegue reduzir turnover na sua equipe, ou seja, a necessidade de você ter que demitir um colaborador, de ter que repor um colaborador. O tema que nós iremos trabalhar hoje é como manter a saúde emocional em um ambiente competitivo. E o ambiente está cada vez mais competitivo. Para isso, para falar sobre isso, sobre esse tema, eu trouxe uma pessoa muito especial, um Hunter. E essa pessoa, ela é diretor comercial, empresário, treinador de pessoas, e essa pessoa ela é totalmente dedicada, focada na área da saúde. Estou falando do Thiago Ataídes. Thiago, seja muito bem-vindo ao de Hunter para Hunter, Thiago. Olá, Danilo, tudo bem? Agradeço muito esse espaço aqui, tá bom? É muito importante, até para tirar algumas dúvidas do pessoal, né? Aprender conosco e a gente aprender com tudo que está sendo montado aí. Parabéns também para vocês aí, tá bom? Agradeço bastante esse espaço. Que legal, Thiago. Com certeza eu aprendo muito com você e hoje aprenderei ainda mais e ficarei muito feliz de compartilhar essa aprendizagem com a audiência que está conosco. Só para te ambientar, Thiago, a audiência geralmente são de empreendedores, pequenos empreendedores, quem quer empreender. Então o nosso foco hoje, falando sobre saúde mental, ele será de fato para fazer com que esse empreendedor ele cuide melhor dos seus colaboradores, para que exista maior produtividade, eficiência e, claro, também para que reduza turnover. Antes, Thiago, de pedir suas dicas, antes de você introduzir para nós realmente o que está acontecendo nesse ambiente tão competitivo que as pessoas estão cada vez mais, né, informando patologias mentais, eu já te conheço, né, mas eu quero que a audiência lhe conheça também. Você pode contar um pouco da sua trajetória? O que te fez, cara, chegar a ter uma empresa tão relevante como a Ataídes, que é a sua empresa? O que te fez virar um diretor comercial, empresário, treinar pessoas? Eu sei que na sua carteira de colaboradores tem centenas de colaboradores. Então me diga, por gentileza, um pouco sobre sua trajetória de Thiago Ataídes. Claro, Danilo. Isso começou lá no passado, cara. Mais ou menos assim, eu trabalhava numa empresa muito pequenininha, e aí eu sempre tive aquele sonho de ser da área da saúde. Eu falei, o que eu posso ser? Eu já tinha família na área da saúde. Só que eu tinha ainda um pé atrás para falar assim, será que realmente, de fato, eu vou conseguir me desenvolver nessa área? Então eu peguei e falei assim, vou começar pelo básico. E olha que isso aqui é o que está na nossa empresa. O que eu fiz? Comecei como cuidador de idoso. E aí eu vi que realmente, de fato, a área era muito boa. Isso lá atrás. Imagina como está hoje. Sim. A conversa sair lá um pouquinho mais à frente. Então eu peguei e fiz auxiliar de enfermagem, copiando um modelo muito simples, que era o da minha irmã. Minha irmã também é da área da saúde. E eu peguei e falei muito interessante essa área. E a forma que ela chegava, tudo, eu sempre me conectei bastante, principalmente utilização do branco, utilização do avental. Eu falei, eu preciso estar dentro disso. E aí eu fiz de enfermagem. Passou um certo tempo, eu vi que, como eu sempre fui dessa pessoa que sempre estou em movimento, buscando aprendizado, buscando conhecimento, eu falei, não dá para ficar só como auxiliar. Fui buscar também a parte técnica. Então, eu me qualifiquei. Tinha vagas no hospital lá que eu trabalhava, e aí eu fui me qualificar como técnico de enfermagem. E aí estava tudo muito bom, estava tudo muito legal. Já ouvia rumores sobre empresas e tal, mas eu naquele momento ali estava um pouquinho me segurando, assim, não sabia ainda. Falei, será que eu vou conseguir me desenvolver? Fiz o técnico de enfermagem. Passou um certo período, que nem eu falei, eu sempre
gostei muito do conhecimento, de tentar adquirir novos conhecimentos, novas estratégias, o que eu posso fazer na frente, sair de um ponto e ir para outro. Então, comecei a faculdade de enfermagem. Legal. Já fiz bastante tempo dele, cheguei a fazer, quase finalizei a faculdade de enfermagem, mas aí a veia empreendedora começou. Que é o quê? Eu falei, poxa vida, eu tenho agora o início de um negócio muito especial e muito engajante. A minha esposa, a Simone, ela deu o primeiro start. Ela jogou assim uma formiguinha para ficar coçando nas minhas costas e isso me fez acender uma luz. Eu peguei e falei assim, poxa, isso deve ser uma área boa. Eu já tenho conhecimento na saúde e agora o que eu faço para me desenvolver? Então, como eu falei desde o começo, eu sou daquela pessoa que está sempre em movimento. Eu pesei, coloquei as duas coisas que eu amo demais, que é saúde com empreendedorismo. Então eu juntei esses dois e falei assim, esses dois vai dar match, esses dois vai dar certo. E aí começou toda a trajetória. Depois eu entrei como gestor na Cuidados Ataídes, que era o quê? O que fazia esse gestor na Cuidados Ataídes? Lá no início, que era gerenciar contratos. Então, tinha uma pessoa que ficava vendendo os contratos, a gente tinha um vendedor de contratos, e eu ficava organizando essa parte do gerenciamento. Cheguei a gerenciar mais de 73 contratos sozinho. E isso foi um superávit. E isso ainda mesclando, trabalhando em empresas. E aí foi quando tomei o ponto inicial, que foi ter a decisão de chegar numa liderança que eu tinha lá onde eu trabalhava, nos hospitais, conversar. Eles foram extremamente coerentes comigo, me deram toda a força, materiais também que eu poderia estar fazendo sobre gerenciamento, tudo. Saí do hospital com a cabeça erguida, muito bom. Olha, eu faço referendas desses hospitais até hoje. Eu tive negócios com pessoas dali de dentro desses hospitais. Isso foi muito bom. Consegui cuidar do pai, da mãe, de pelo menos umas 4, 5 pessoas ali dentro e muitas indicações ali dentro. Então, eu tenho esse campo aberto com todos eles. Isso foi muito bom para mim. Então, eu comecei a trajetória no empreendedorismo, aprendi bastante com os meus líderes, depois eu fui liderar pessoas também. E aí eu cheguei a fazer o quê? A parte do treinamento. Eu não só gerenciava, eu ia fazer também treinamento, treinar as pessoas. Tudo aquilo que eu aprendi como auxiliar e técnico de enfermagem e também como enfermeiro, eu fui também agora fazer o quê? Treinar essas pessoas. Como que eu faço essas pessoas terem qualidades para entregar responsabilidade, entregar qualidade para o meu cliente? Não dá para ser outra pessoa, principalmente naquele momento onde estava sendo estruturado. Então, eu fiz isso. Essa é a minha trajetória. Passando um pouquinho mais, eu comecei o quê? Na área comercial. E eu peguei e falei assim, eu consigo também me desenvolver. Como eu disse lá atrás, que tudo está em movimento aqui na minha vida, principalmente vida pessoal e vida profissional, tudo está em movimento. Eu fui aprendendo também a parte comercial. E, graças a Deus, veio dando muito certo. Eu peguei para eu mesmo fazer a própria venda. Depois disso, eu comecei a gerenciar pessoas. Eu falei, opa, eu consigo treinar também, não só pessoas no cuidado, mas também pessoas para vendas. Legal, deu para entender super bem a sua trajetória, ficou muito claro, Thiago, a bagagem que você carrega, que ela é uma bagagem tanto acadêmica, estudantil, quanto é uma bagagem prática também do dia a dia, que existe uma diferença muito importante dentro de qualquer nicho na área da saúde, não é diferente, aquele que tem o conhecimento apenas acadêmico, se comparado àquele que vive o dia a dia, e é bastante importante, me chamou muito a atenção que você falou que os seus dois principais, o que você mais gosta, são 2 itens, um é a própria área da saúde, então imagino que de maneira científica, entendendo mais sobre a área da saúde, e o empreendedorismo, são 2 itens que te chamou a atenção e em algum momento você conseguiu unir estes dois. O nosso tema, Thiago, ele trata também desses 2 itens aqui. Por quê? Ele fala sobre a competição no mercado de trabalho, né? E ele fala que é voltado a empreendedorismo e ele fala sobre saúde, mas num âmbito emocional. Saúde aqui, ó, da nossa mente, do nosso cérebro, né? Eu nunca vi, eu sou empresário também, como você bem sabe, Thiago, eu nunca tive tantos relatos de colaboradores, né? Seja aqui de Mazuquim, seja de, como nós trabalhamos com muitos empresários e empreendedores, os próprios empresários e empreendedores clientes da Mazuquim, relatando que seus colaboradores e eles mesmos também estão com problemas psicológicos, estão com problema, enfim, a saúde mental afetada.
Antes, inclusive, da gente falar o porquê que isso acontece, e é muito bom, porque assim, você tem uma bagagem muito grande, prática nisso, então você vai conseguir trazer muitos insights para nós, um entendimento melhor. Eu quero só que assim, aquela pessoa que ainda não está tão adaptada a esse tema sobre saúde mental, que você possa primeiro definir o que é isso, o que é a saúde ou a falta de saúde mental. Conta para nós. Claro, Danilo. Ó, em primeiro lugar, até para começar aqui a falar, o problema da competitividade dentro das empresas, que é o que muitas pessoas acabam obtendo, acabam trazendo para si própria, que é aquela parte, eu estou derrotado, eu não estou conseguindo crescer, mas é porque ela não consegue trabalhar um simples ato, que é a inteligência emocional. Então, o que eu tenho para falar hoje, que é para os empresários, para os empreendedores, para a liderança, até para quem está assistindo também, que são os próprios liderados deles, que é o que? Tenha um equilíbrio emocional. Em primeiro lugar, a primeira coisa que você tem que saber é o propósito daquilo tudo que você está fazendo. Se você tem em mente qual é o seu propósito dentro daquela empresa, você vai saber lidar muito bem com a competitividade, porque aquilo tem que ser algo saudável para você e para todos. Porque quando você está competindo, aquilo tem que ser um ambiente de competitividade. Você não pode extrair aquilo, tirar aquilo de dentro da empresa e levar para sua casa, porque senão tudo vira competitividade e aí gera estresse. Então, o que eu tenho para falar para os empresários é para ter esse equilíbrio e até essa abordagem dos próprios profissionais deles, que é ensiná-los. Isso é treinável. Fazer com que eles realmente, de fato, enxergam que tudo há equilíbrio. A gente tem que ter essa parte do equilíbrio. Muito bom. Tiago, voltando ainda, e assim, eu super concordo com você, e claro que tenho que concordar, você que é especialista, né, sobre essa relação de propósito, eu até anotei aqui pra gente poder depois voltar e falar mais sobre essa relação de propósito. Ah, mas vamos buscar definir o que realmente é a falta de saúde mental. A partir de que ponto? Porque assim, eu, Danilo, ter estresse, o meu colaborador ter estresse, porque nós vivemos num ambiente competitivo, eu imagino que tudo bem. Será que eu posso definir a relação de falta de saúde mental ou algum tipo de patologia gerada a partir do momento que eu começo a ter um nível, talvez, de ansiedade muito grande, talvez a partir do momento que aquela sensação, aquele efeito psicológico, até mesmo físico, ele passa a fazer mal para mim? É isso que é sobre isso que nós estamos falando, Thiago? Perfeito, exatamente, Danilo. Existe uma palavra chamada de permissão. Quando você tem permissão, você consegue ativar várias coisas no seu corpo. Porque assim, a gente trabalha, a gente tem sistema. Nosso corpo é formado por sistemas. Então a gente tem órgãos que são responsáveis pela vitalidade do nosso corpo. E o que acontece? Quando a gente está num ambiente que é extremamente competitivo, aumenta vários hormônios dentro do nosso corpo. Um deles é adrenalina, outro é o cortisol. Então, isso aumenta esse estresse. Então, a nossa saúde mental, ela está totalmente voltada a esse entrelaço. Ou seja, se o seu estômago, se o seu intestino, se a sua parte vital está comprometida, significa que o seu cérebro também vai ter problema. Apesar de que o cérebro também é um órgão vital, que funciona para que você consiga trabalhar. Tudo está entrelaçado no cérebro. Tudo que você recebe do teu corpo é feito no seu cérebro. Então, o seu cérebro ele é uma descarga hormonal. Então, o que você precisa fazer? Tudo isso acontece nesse campo, por quê? Porque você está com muitas atividades, por isso que tem uma frase que fala conhecer a ti mesmo. Quando a gente quando não nos conhecemos da forma adequada, a gente acaba pisando em ovos, a gente acaba fazendo coisa que não era para a gente fazer, a gente começa a falar sim para todo mundo e deveria naquele momento falar não, então aprender a falar não é muito importante. Então a nossa saúde mental ela é totalmente voltada a esse tipo de coisa. Então o que eu posso falar? Estamos ficando doentes porque a gente está num ambiente que está deixando a gente doente, ou a gente está ficando doente porque a gente não está conseguindo controlar esse ambiente dentro da gente. Então, o que eu tenho para falar aqui, que a saúde mental, que essa parte aí da doença que a gente acaba adquirindo, tudo isso tem a ver realmente, de fato, com o que a gente gera dentro da gente. Se a gente não consegue se controlar, se a gente não tem controle emocional o suficiente, com certeza a gente vai gerar estresse, e esse estresse vai gerar uma série de doenças. Tem pessoas aqui, Danilo, que têm, por exemplo, doenças autoimunes,
que se desenvolveu, é a pessoa que fala, poxa vida, mas de onde veio? É genética, é por alguma coisa que eu comi, por alguma coisa que eu fiz, é algum marcador que eu já tinha? Não, às vezes é o estresse. A pessoa, tanto estresse entrelaçado dentro dela, se sentindo sabotado o tempo todo, fazendo comparações com outras pessoas, que isso foi o quê? Diminuindo a estrutura cerebral, a plasticidade do cérebro de fazer conexões acaba se rompendo por causa disso. Então, isso adoece o nosso cérebro. E tem a ver com toda a parte hormonal, tem a ver com toda a parte do corpo. Se a gente está com uma parte do nosso corpo ali que está respondendo errado, vai automaticamente se ligar ao cérebro. Então, assim, o cérebro ele é simplesmente um comandante disso tudo. Se tem alguém ruim, significa que o cérebro acaba ficando ruim. É como se fosse um cuidando de todo mundo. Então, basicamente, assim, o que você trouxe é justamente aquilo que nós levantamos, né? Tudo aquilo que passa a não lhe fazer bem, emocionalmente falando, a partir desse momento, então, isso já pode ser considerado algo que nós temos que tomar atenção, que nós temos que, eventualmente, inclusive, procurar um especialista, e nós temos hoje alguns tipos diferentes de especialistas, e aí trazendo isso aí para um empreendedor que está, isso é zelo pelo seu colaborador. Uma prática importante é você mesmo discutir, fazer o one-on-one. Eu sempre recomendo que seja feito o one-on-one e conversar. O início desse one-on-one não é falar sobre os projetos que foram entregues, deixaram de ser entregues, não é dar feedback, é na verdade perguntar, fulano de tal, como é que tá a sua vida? Pessoal mesmo, como é que tá o seu dia a dia, sua esposa, seu filho, sua filha? Concorda comigo, Thiago? Porque a partir desse momento você passa a conhecer o seu colaborador, e inclusive, às vezes, né, Thiago? É nesse momento que ele vai falar para você e ele vai ali se desmanchar, vai chorar, olha, porque tá isso, tá aquilo outro. Então, como empreendedores, apesar também, né, Thiago, eu vou colocar você nesse jogo aqui, de nós termos uma responsabilidade, e muitas vezes a responsabilidade ela é muito grande, é um ambiente muito competitivo, nós não queremos fazer comparações, mas acabamos até necessitando fazer, por benchmark, etc., comparações. Então, para nós, muitas vezes também é uma problemática a parte emocional, mas como empreendedores líderes, nós temos responsabilidade também nessa parte emocional de cuidar dos nossos colaboradores. Faz sentido isso, Thiago? Faz total sentido, Danilo, porque os nossos colaboradores, as pessoas que prestam serviço para dentro do nosso negócio, elas precisam estar totalmente equilibradas, elas precisam estar bem. Porque, assim, competitividade vai ter, mas elas precisam se conhecer. E eu, como empreendedor, e todos os empreendedores que estão ouvindo aí, precisa conhecer o seu colaborador, precisa conhecer as pessoas que estão prestando serviço. Por quê? Porque é produtividade, gente. Não existe outro termo. É produtividade. Para minha empresa crescer, eu dependo de uma ferramenta que é o quê? São as pessoas trabalhando comigo. É o meu time. Não é pessoas que falam, não, eu sou o chefe. Não. São as pessoas que trabalham comigo sendo lideradas por mim. Ou seja, as pessoas elas precisam de um líder, aquelas que estão dentro de uma empresa, e eu preciso saber abordar essa pessoa da melhor forma possível. Por isso que hoje a gente utiliza aquele termo, não é mais o chefe, tem que fazer porque tem que fazer. Não, eu preciso conhecer um a um. Com aquele ali eu consigo lidar dessa forma, com aquele outro ali eu lido desse jeito. Esse daqui é um pouquinho mais emocional, eu preciso chegar dessa forma. Aquele outro ali, ele consegue se desenvolver bem. Então, assim, talvez o setor que ele esteja não está muito legal para ele. Então, o que eu posso fazer para mudar aqui? Então, tudo isso faz parte da liderança e entender também o momento realmente de romper, porque assim, um líder, ele é muito especial para a pessoa quando está atendendo essa pessoa, ou seja, essa pessoa está trabalhando dentro do empreendimento dela, mas ele também tem que saber qual é o momento dessa pessoa parar, porque às vezes é uma pessoa que pode estar entregando resultado, mas está gerando uma série de problemas para ela. Então você tem que chegar, conversar, entender o que está acontecendo e até falar assim, poxa vida, faz sentido para você ainda continuar? E aí passar também, falar assim, olha, é interessante você fazer uma consulta com um terapeuta, entender mais sobre sua persona, o que você quer para você. O que eu tenho hoje enxergado bastante conversando com clientes, principalmente da Mazuquim, esse é um tema bastante assim, recorrente, inclusive agora nas conversas, né? A saúde mental, produtividade de colaborador, a nova geração, procrastinação, etc, etc, etc. Que muitos têm contratado terapeutas, contratado psicólogos para os seus próprios negócios para poder interagir com os colaboradores. E aí esses psicólogos verificam se existe demanda ou não existe demanda e ali vai eventualmente tratar, cuidar dos seus colaboradores. Eu quero ouvir a sua opinião. Eu, Danilo, tenho a opinião de que é muito válido, inclusive durante um bom período de Mazuquim nós tivemos isso daqui também, nós tivemos uma psicóloga que interagia com os nossos colaboradores.
mas eu acho bem errado você só terceirizar essa responsabilidade para um profissional especialista. Isso no caso do empreendedor. Eu entendo, eu imagino, eu vejo que um líder ele tem que zelar também pela sua equipe. E a partir desse momento, você tem sim que trazer especialistas, mas é fundamental você saber o que está acontecendo com essa pessoa. Porque cai muito no que você disse agora, então eu acredito que você vai dar razão para mim, porque às vezes, se você simplesmente mudar uma vírgula no trabalho dessa pessoa, já vai mudar completamente aquele nível de ansiedade que ela tinha, toda aquela problemática mental que a está afetando será modificada, às vezes com uma carga menor de trabalho, às vezes uma mudança de setor, às vezes é uma pessoa que eu achei que ela era mais de convivência humana e ela é mais analógica. Então eu faço uma mudança na minha empresa, continuo tendo esse profissional, não gero turnover e ao mesmo tempo eu consigo deixar essa pessoa mais feliz acima de tudo e aí como consequência mais produtiva. Na sua opinião, você entende, você como especialista da área de cuidados, você entende que isso tem que ficar na mão 100% dos especialistas da área da saúde ou você entende que o empreendedor também tem esse papel de ter que saber o que está acontecendo com os seus liderados? Não, com certeza. Tem que ficar. Na verdade, é uma combinação. Tem que ter os dois, entendeu? Eu, como empreendedor, eu, como empresário, eu tenho que trazer esse profissional para dentro da empresa, mas, como você falou, não só apenas terceirizar, mas participar junto. Fala assim, poxa vida, a empresa é minha, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Peraí, o que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com esse daqui? O que a gente pode fazer de estratégia? Ó, minha empresa é isso aqui, certo? Dentro disso daqui, onde que a gente acha que pode encaixar essa pessoa que fica bom e até mesmo sair para conversar um a um com essa pessoa, entendeu? Então, bater um papo com ela e entender toda essa dificuldade. Existem pessoas que realmente vai chorar, tem outras pessoas que são mais duras de coração, que não vai liberar ali de imediato, e aí a gente tem que acompanhar o quê? A produtividade, tem que acompanhar o que está acontecendo com ela, se ela está conseguindo se desenvolver agora, depois, né, dessa descarga. Porque a única coisa, Danilo, que às vezes que eu vejo bastante acontecer, que às vezes a pessoa, ela só queria, sabe, descarregar, só queria conversar, só queria falar. Sim. E aí fala assim, às vezes tem um empreendedor, ó, isso aqui é importante, ó, às vezes tem um empreendedor que ele é muito distante do seu negócio, ele é muito distante dos seus profissionais. E aí o profissional, ele fala, poxa vida, para mim chegar nele, eu preciso chegar primeiro aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, e depois nele. E acha que, tipo, para arrancar um sorriso seu, é como se fosse o fim da picada, o fim do mundo. Então, assim, não consigo arrancar um sorriso dele, não dá para chegar, tá escrito diretoria, não posso entrar aqui de qualquer forma, eu preciso. Então, tudo é marcado um tempo. Então, isso também pode sufocar o profissional. Tem profissionais que sabem totalmente adaptar a trabalhar com isso, mas tem outros profissionais que eles precisam do líder imediato ali dele, que precisa daquela pessoa que realmente, de fato, vai dar uma direção. É isso mesmo, a gente precisa de direcionamento. Eu tive muito isso com os meus líderes, eles me explicavam muito, aprendi muito com eles lá no passado, por isso que eu consegui me desenvolver em tantas outras áreas. O que uma pessoa te ouvindo pode fazer? Cara, chega a beirar um milagre. Legal. Entendeu? Então, assim, uma pessoa que está muito amarrada acaba liberando muito e contando muito, você entendendo muito sobre ela. O que o Thiago acabou de falar aqui é sobre cultura organizacional. É um dos pilares da cultura, e aí você tem que avaliar se você, empreendedor que está assistindo, traz isso na sua cultura, que é a acessibilidade. É você estar acessível para conversar com toda e qualquer pessoa, não apenas os C-levels do seu negócio. Eventualmente você tem um negócio pequeno e aí você tem uma carga de trabalho muito grande, operacional ainda. Danilo, não dá tempo de ficar conversando aqui com o pessoal não, cara, o negócio tem que acontecer. Eu entendo a sua versão, eu entendo a sua dor, mas é importante sim você parar e conversar, independente se tem uma empresa com 5 colaboradores, com 50, com 500, com 5 mil, independente. As pessoas, quem trabalha com você, elas precisam de enxergar em você como uma possibilidade, uma ponte, para que elas consigam, eventualmente, sanar as dúvidas dela, falar sobre os sonhos dela, falar sobre as frustrações dela. Eu sou psicólogo, Danilo? Não, você é líder, e isso faz parte da liderança. E o que o Thiago disse, um ponto muito importante que eu anotei aqui, que ele falou sobre inteligência emocional e sobre propósito. Acho que nós podemos entrar nesse mérito de propósito, porque a partir, Thiago, do momento que você tem propósito, as coisas, de maneira geral, elas passam a fazer sentido. Então passa a ficar menos pesado. Você consegue definir para toda a audiência o que é propósito? Pode dar algum exemplo de propósito para nós, por favor?
Claro, ó. O meu, por exemplo, foi um propósito de vida que eu tive. Eu parei com algumas coisas para iniciar outros projetos. Por exemplo, você tem um profissional que está trabalhando para você lá e você colocou ele em um ambiente de guerra. Você sabe que ali é competitivo, só que ele te sinalizou, te sinalizou algo. Apareceu ali para você e falou assim, poxa vida, essa pessoa vai conseguir se desenvolver bem. Por quê? Porque você enxergou o propósito nela. Ela entrou para entregar resultado e ela sabe o que ela quer, ela sabe onde ela quer chegar e ela sabe muito bem que é um ambiente competitivo, que vai ter frustração, vai ter briga, vai ter nervosismo, mas aquilo ela consegue canalizar. E ela canaliza e não leva essa competitividade para casa dela, gerando frustração também, talvez, com a esposa, com mãe, com pai, com filhos. Não, ela canalizou. Então, assim, qual é o meu propósito como trabalhador? Qual é o meu propósito como uma pessoa que está prestando serviço? Qual é o meu propósito de vida? É entrar, trabalhar, conseguir adquirir o máximo de conhecimento possível, ajudar o máximo de pessoas possível e ganhar através disso também. Entender que tem pessoas que vão ser melhor do que eu, tem pessoas que vão ficar abaixo de mim e eu talvez esteja ali na parte média. Não que eu seja medíocre, mas sempre vai ter pessoas mais espertas do que eu. Então a gente tem que utilizar esse campo para aprender com essas pessoas que estão conseguindo se desenvolver melhor e não achar que aquilo te define como fracasso. Se a pessoa está fazendo melhor, significa que eu sou pior do que ela. Não. Na verdade, que ela está talvez em um outro momento da vida dela e que aquilo pode servir de gap para mim. Então, simplesmente, eu estou usando ela como ponte. Eu preciso desse amigo estratégico. Eu preciso que essa pessoa compete comigo. A gente vê vários negócios acontecendo. Quando você tem, por exemplo, você vai lá no centro de São Paulo, tem um monte de empresas. Tem uma porção de empresas que arrumam celulares, por exemplo. Olha, é uma comparação aqui meia lógica. Você tem um monte de empresas, certo? Que trabalham no mesmo ramo. Por exemplo, conserta celulares, conserta relógios, conserta isso. Cada uma está de frente uma com a outra. Qual é o comportamento de mercado daquela região? De comprar o tempo todo. Então, vai entrar na tua loja. Então, aquele ambiente competitivo é bom para você? Sim. Você só não pode levar o critério de que aquela loja que está tendo mais resultado, você esteja pior que ela. Não, na verdade, você está no ambiente certo. Você está aprendendo com aquele que está fazendo melhor que você naquele momento. E você já está melhor que muitos que estão atrás de você. Então, assim, o ambiente, ele não é o principal efeito para você ficar doente. O principal efeito para você adoecer com isso é justamente esse equilíbrio emocional. Então, o propósito é isso. Quem eu sou, quem eu quero ser, a comparação que eu tenho que fazer é sempre com o Thiago de antes e não me comparar com o Danilo. Mas sim, quem era o Thiago há 20 anos atrás, quem é o Thiago hoje? Está melhor ou está pior? Poxa vida, se eu comparar o Thiago de antes com hoje, e hoje, teoricamente, eu esteja pior, eu preciso melhorar, então. Sim. Agora, o Danilo, ele está em uma fase da vida dele. Então, assim, ele está tendo, a empresa dele está com um pouco mais de recursos, está conseguindo se desenvolver melhor. Poxa vida, deixa eu aprender com ele, então. Eu preciso aprender com ele, eu preciso saber o que ele está fazendo, quais são os caminhos que ele está perseguindo. Então, esse é o propósito. O propósito para a mudança de olhar também, né, Thiago? Acho que a mudança de olhar também, não, acho que você colocou aqui, desculpa te interromper, imagina, mas assim, a forma como eu enxergo aquilo, né? Porque olha o que você falou, no exemplo que você deu. Se eu vi que aquela empresa, imagina que inclusive é da mesma área, vamos pegar, você deu o exemplo lá do centro de São Paulo, empresas que consertam um celular. Olha só, a lojinha aqui do lado, a lojinha do Zé, ela sempre tá cheia de pessoas consertando o celular. Enquanto lá tem 50 pessoas e tem fila para poder entrar, na minha aqui tem 5, 6 pessoas. Por que será que isso está acontecendo? Deixa eu enxergar quais são os canais de vendas deles. Deixa eu enxergar o posicionamento deles. Deixa, que é o que você disse, eu aprender com ele. É a forma como você pensa. Porque você poderia pensar assim, deve estar fazendo alguma coisa ilícita, hein? Porque olha só como tem um monte de gente naquela loja. Provavelmente, Thiago, olha só. E aí você começa a se comparar, você começa também já, inclusive, é o que eu coloquei aqui, a justificar o seu fracasso. E aí você entra num limbo. Que o resultado final é você adoecer mentalmente e você, como empreendedor, fechar o seu negócio. E tudo tem a ver com a forma como você enxerga as coisas. Como você olha. É o tal do copo meio cheio, meio vazio. Eu tenho um cliente, por exemplo, Thiago, que ele sempre fala assim pra mim.
Danilo, eu já tive algumas empresas, algumas fracassaram, perdi um dinheiro importante, mas serviu de ensinamento, eu não me arrependo de nada. Não existe arrependimentos na minha vida, porque o que aconteceu serve para eu poder agora não fazer da mesma forma, fazer diferente, outros tropeços vão acontecer e eu continuarei aprendendo. Observa que a forma como você enxerga. E aí, Thiago, entra um ponto muito importante que eu quero colocar aqui você. Que, para quem está na audiência e às vezes falou assim, poxa, propósito então é alguma coisa muito profunda, né? Acho que a gente pode buscar simplificar o propósito levando para o objetivo. E o entendimento. Às vezes, o teu objetivo como empreendedor é diferente, provavelmente será, do seu colaborador. Às vezes, o seu colaborador, o objetivo dele é viajar no final do ano. O objetivo dele, ele tem um objetivo muito grande, de ter a casa dele, talvez ele não tenha, ou terminar de pagar a casa dele, comprar um carro, né? Eventualmente, né, Thiago, o grande objetivo dele, o sonho da vida dele é fazer uma festa. Enfim, é importante ter diálogo com os seus colaboradores para você poder entender quais são os objetivos dele, que já está diretamente atrelado qual é o propósito dele, para que aí então você inclusive consiga, como empreendedor, trazer caminhos que vá fazer com que essa pessoa sinta que ela está atingindo e vivendo o propósito dela, que ela está mais próxima de atingir aquilo. Faz sentido, Thiago, isso para você? Faz totalmente sentido, Danilo. Até porque, ó, tem uma história rápida aqui, ó. Tinha uma profissional que trabalhava conosco, ela prestava serviço numa casa, né? A gente é do ramo de cuidados a domicílio, e essa profissional, ela trabalhava. E quem é muito ligado ao empreendedorismo, às vezes deixa um pouquinho de lado essa parte do quê? De construção, de criação, a casa, que não sei o que lá. Então, você vive muito o quê? Lá fora, entendeu? Então, você vive muito essa parte de empreendedor. Com quem que eu posso fazer network? Com quem que eu posso me conectar? E, realmente, a forma que você falou aí é muito bem, explica bastante sobre isso, que é essa profissional, entre várias, essa me chamou muita atenção, que o maior propósito da vida dela, tanto que a gente até premiou por causa disso, que o maior propósito da vida dela era terminar de construir sua casa. A construção da casa dela, ela trabalhava que nem doida, trabalhava como prestadora de serviço, trabalhava para a gente, trabalhava para diversas outras empresas, porque ela teve um propósito de mais ou menos uma média de 3 anos. O que ela queria entregar nesse momento, nesse período? A parte mais importante dela, os filhos, que eram pequenos, tanto que ela teve uma perda muito importante aí, enfim, até por ética não vou ficar citando aqui, mas ela teve uma perda muito importante aí no passado, e mesmo assim ela não largou a bandeira, porque ela falou assim, o meu propósito é esse, eu sei que eu perdi, mas eu continuo. E os meus filhos continuam e eu preciso entregar o melhor para eles. Isso foi muito legal, foi top, foi excelente, tanto que ela ensinou muitos, entendeu? A entender o que é propósito de vida. Porque ninguém entra para trabalhar por trabalhar. Porque agora estou com 18 anos, vou trabalhar. Não. A pessoa fala assim, poxa, qual é o meu sonho? Qual é a minha vontade? Qual é o meu objetivo? Onde que eu quero mirar? Onde que eu quero acertar? Talvez quando você esteja começando assim, e está tudo muito bagunçado, entendeu? Porque fala assim, não, vou entrar numa faculdade, pelo menos já tenho uma. Tá certo também, faz parte do seu dia a dia. Então você simplesmente, quando você entra com 18, 19 anos, você já entra com propósito, você já entra com objetivo. Tem gente que às vezes é um pouquinho forçado pelo pai, mas já tem propósito, já sabe que, poxa, quando eu chegar com 30, eu preciso estar de uma certa forma. Então, tudo isso é propósito. E dessa que eu trouxe esse exemplo aqui, eu achei muito interessante mesmo. Foi muito legal, tanto que a gente divulgou isso que ela falou para todos os nossos, tanto colaboradores quanto prestadores de serviço também da nossa empresa, como lógica real, entendeu? Cada um tem seu propósito. Eu achei muito interessante. Eu só me falho, eu estava tentando aqui me lembrar, né, de memória curta, qual é o CEO, mas se eu não me engano é o da reserva. Se eu não me engano é o CEO da reserva. Que ele conta em uma das suas palestras que todo colaborador, independente do nível do colaborador, do setor, do cargo, na entrevista, eles perguntam qual que é o objetivo dessa pessoa, para poder ter simetria com o propósito dela, né? Inclusive o propósito da empresa. E aí imagina que seja assim, ter uma Ferrari modelo XPTO, tá? É o objetivo dessa pessoa. O que eles fazem então? Eles deixam isso em sistema e aí vai mostrando para a pessoa se ela está mais próxima ou não da aquisição, de atingir aquela Ferrari. Danilo, mas o que isso tem a ver com saúde emocional? Tudo a ver.
porque tem a ver com propósito. Se eu entendo que eu tenho valor nesse mundo, se eu entendo que eu tenho algo a ser feito nesse ambiente ao qual eu estou, que eu sou importante nesse ambiente, eu consigo discernir melhor sobre aquela narrativa que nós colocamos, sobre olhar, por exemplo, a concorrência. Essa concorrência a gente falou, por exemplo, de lojas de celulares, mas é uma concorrência interna também, é óbvio. Quando você tem, por exemplo, um setor na sua empresa comercial, você tem lá 10 pessoas no seu comercial, e você tem uma vaga para gerente comercial, eles estão em competição. Os 10, um é concorrente do outro. Mas é óbvio que você pode ser concorrente mantendo sua sanidade, mantendo o equilíbrio, depende da forma como você enxerga isso. Eu já consegui, Thiago, aqui separar 4 dicas importantes para os empreendedores que você trouxe para nós. Uma foi conversar com os colaboradores, ter essa acessibilidade, né? Fazer com que fique mais claro o propósito, o objetivo, e aí o empreendedor tem que saber isso, para que esse propósito ele fique mais e o objetivo mais claro que o colaborador ele está atingindo. Isso vai ajudar o seu colaborador. A alocação na posição correta desse colaborador, no setor correto, né? Para você potencializar, inclusive, essa pessoa também. Ninguém doente, seja mental, seja fisicamente, tem a mesma produtividade. Baixa produtividade, baixa eficiência de empresa. Baixa eficiência de empresa, menor lucratividade. É um efeito dominó. Trouxe também, consegui anotar aqui o que você colocou, que é a relação do quê? De nós buscarmos, se fizer sentido para o negócio, ter essa associação entre trazer um especialista que cuide disso. Depende muito do tamanho da empresa, do caixa da empresa, etc., né? Mas pessoas que possam contribuir com a saúde mental dos seus colaboradores. Eventualmente, né, Thiago, não sei se sim ou se não, mas até treinadores, né, para poder ir nessas empresas esses dias, Thiago. Não sei o que você pensa sobre isso, ainda falando sobre saúde mental. Quero ouvir sua opinião, tá? Você como especialista da área de cuidados. Eu vi esses dias, numa convenção, agora, no começo de ano, tem muitas convenções das empresas, né? Aí, algumas, na verdade, né? Não foi só uma. Algumas trazendo comediantes, humoristas, fazendo stand-up nas empresas, né? E aí trazer esse tema também para as pessoas poderem ficar mais leves, se sentirem mais integradas também ao ambiente corporativo. Isso ajuda, Thiago, a manter uma boa saúde mental? Ajuda, Danilo. E até posso falar por que ajuda. Falei. Quando você é um colaborador ou você presta serviço, e a gente tem muito disso daqui, a única coisa que a pessoa quer, às vezes, fala assim, não, aumenta um pouquinho da verba para ela ou para ele, e a gente consegue equilibrar tudo isso. Não, vamos fazer o seguinte, vamos tentar dar esse benefício para ela aqui, para assim, funciona muito com dinheiro, funciona muito com benefícios assim palpáveis, sabe, é tangível, eu consigo ali fazer uma compra, enfim, para dentro de casa, tudo isso melhora. Só que muitas pessoas dentro desse cenário, a única coisa que ela quer é saber que está sendo enxergado. Poxa vida, ele lembrou de mim, ele falou de mim, ele falou comigo, ele fez isso para mim, ele me orientou. Mesmo que às vezes fala assim, poxa vida, essa orientação não serviu muito para mim, porque ele não sabe o que eu estou vivendo aqui, mas olha, foi de grande ajuda. E uma das coisas, porque assim, a gente tem que se entender como que nós somos uma panela de pressão em plena ebulição. Então tá assim, tá. E o que a gente precisa? De uma válvula de escape. E às vezes a válvula de escape não é a gente gritar, não é a gente xingar, não é a gente falar nada. É simplesmente a nossa válvula de escape, é ter alguém que nos escuta. A gente, assim, a ser integrado, a gente se sente integrado, fazer parte. Poxa vida, ele lembrou, porque às vezes você tem profissional que, sei lá, sua empresa fica, sei lá, em um determinado ponto e você trabalha com vários profissionais em diversas regiões e que, assim, você fica um pouco longe desse profissional lá. E aí, quando você traz esse profissional para perto, por exemplo, vai criar grupo, vamos criar grupo com um monte de gente aí, colocar todo mundo lá. Gente, o que vocês acham? Teve uma profissional aqui, Danilo, olha que coisa interessante. Eu simplesmente falei para ela assim, a gente vai criar um novo curso, justamente, Inteligência Emocional e Educação Financeira, que é no nosso curso de cuidador de pessoas. A gente coloca do absoluto zero até essa pessoa conseguir cuidar de alguém. Só que, como que essa pessoa agora, eu estou ganhando R$1.000, agora passa a ganhar 5. Como que eu faço agora? Eu não sei administrar o meu dinheiro, continuo gastando do mesmo jeito. E como que eu faço agora para conseguir ter inteligência emocional? Porque eu vou entrar na casa de alguém, eu vou cuidar de alguém, poxa vida, não estou habilitado com isso. Eu peguei
Essa ideia veio de uma prestadora de serviço. Ela pegou e falou assim, Thiago, eu vejo em muitos cursos de cuidador de idosos, já fiz 3, tá? E eu nunca vi como que eu consigo lidar com o meu dinheiro e como que eu consigo lidar na casa do idoso. Sempre é muito assim, é ética profissional, quando chegar lá não fala tal coisa. E não, tem que ter inteligência emocional. E aí eu peguei e falei assim, poxa vida, adorei isso daí e vou criar um curso graças a você. Legal. E aí a gente colocou ela no curso também, tal, tudo ainda está em desenvolvimento. Uhum. Então, mostrou que graças a uma pessoa, e ela não recebeu R$ 1 por isso, Caramba. ela simplesmente falou, muito obrigado, eu faço extremamente parte do negócio agora. Uhum. Então ela 100%, você sabe que a pessoa vestiu, já vestia antes a camiseta da Imagina agora com isso. Poxa vida, Sim. ela tem uma nomenclatura com o nomezinho dela lá. É igual quando você olha para o céu, vê um astro vindo e, poxa vida, é o meu nome. É a mesma coisa, a pessoa se sente tão integrada, poxa vida, eles me deram atenção, eles me deram um espaço aqui. Então, eu estou muito feliz. Só um gap aqui rapidinho, Danilo. A Dutra que chegou e conversou comigo, e ela pegou e falou assim, Thiago, porque a gente é muito aberto, tá bom? Eu sou muito acessível também, quer conversar comigo, bora bater papo, vamos ver o que a gente consegue fazer. Tem uma que conversou comigo recentemente e falou assim, Thiago, eu sou da área da saúde, e eu sempre entendi como fisioterapeuta, educador físico, geral. Então, é uma pessoa, sei lá, fez educação física, consegue ser um personal e tal. E ela falou assim, não, Thiago, eu me especializei em personal de idosos. Eu falei, como que é isso? Me explica. Ela pegou e falou assim, poxa, Thiago, você tem um tempo? Eu falei, claro que eu tenho, adorei sua ideia. Ela falou assim, então, estou terminando meu curso e eu gostaria de saber o que eu posso fazer para angariar, para ter mais clientes, para ter clientes, né? E eu peguei, poxa vida, eu gostaria, sabe, porque não era nem de falar só sobre isso, eu gostaria de fazer uma gravação contigo, eu quero fazer um meet, ou eu quero fazer, sei lá, uma entrevista com você e a gente lançar esse serviço, pode ser? E ela falou, meu Deus, você está falando sério? Então, eu já senti a importância que ela falou, poxa vida, talvez aquilo para ela naquele momento, acho que nem vai dar tanta atenção, mas ela não soube o que está dentro desse ecossistema dela, que ela fala, o que ele viu que eu até agora talvez não consegui observar. Então, assim, é tudo muito importante. A pessoa se sente totalmente, profundamente parte daquela organização. Sim. Então, é muito interessante, Danilo. Sim, de maneira rápida, inclusive, vou só corroborar com o que você disse, mas basicamente assim, hoje as pessoas, de maneira geral, cada vez mais elas têm menos tempo. Então elas dão menos atenção umas para as outras. Né? Cada vez mais elas estão nos seus celulares, cada vez mais elas estão ocupadas com as suas tarefas, seja de trabalho ou quaisquer outras tarefas. Né? Então a atenção hoje é um recurso escasso. É um recurso que quando eu disponho para o Thiago ou o Thiago dispõe para o Danilo, agrega valor. E se você faz isso com o seu colaborador, naturalmente ele enxerga que ele tem valor. Então, às vezes, essa pessoa ela só precisa disso, de enxergar que ela tem valor para você. Uma rápida conversa, escutar como é que foi o dia dela, aquilo que nós colocamos, inclusive, no começo aqui do nosso bate-papo, perguntar como é que foi, como é que tá a vida dela, né? Se ela está conseguindo atingir, se ela está feliz em estar ali com você, se ela está feliz no ambiente pessoal, mostrar realmente que você se importa. E melhor ainda se realmente você se importar, porque é genuíno, é verdadeiro, e daqui a pouco, inclusive, isso é recíproco. Como assim é recíproco, Danilo? Porque ela fica ainda mais engajada com o seu negócio, entrega ainda mais resultado, e aí é um ciclo virtuoso, né? É um ciclo maravilhoso que empregado e empregador eles podem ter. Quando um admira o outro e quando um sabe o papel do outro, uma empresa basicamente é isso, processo, pessoas executando esse processo que tem o objetivo de gerar lucratividade. Nós temos, Thiago, mais um tópico aqui, mas eu vou deixar esse tópico para nós conversarmos num outro de Hunter para Hunter, porque eu acho que ele é muito extenso e eu quero me aprofundar muito nele, que é o de inteligência emocional, tá? Porque hoje, Thiago, se fala muito de inteligência emocional, hoje tem inclusive muitas piadas também, né, de coaches que falam de inteligência emocional, e aí eu quero ouvir de um especialista, eu quero ouvir de você no nosso próximo encontro, então eu quero deixar aqui já por gentileza esse convite para que nós tenhamos um próximo encontro, que você se aprofunde mesmo nessa relação de inteligência emocional. O mais importante desse bate-papo, você como especialista de cuidados, Thiago, que você trouxe para nós, você trouxe 5 insights importantes, aplicáveis, né? Alguns muito simples, você dá atenção, automaticamente você gera valor para essa pessoa,
A busca em fazer com que exista isso na sua cultura organizacional. Por quê? Aí não passa a ser só você que dá atenção, é o coleguinha que passa a dar atenção também pro coleguinha, né? Isso é que é cultura, são as pessoas que fazem determinadas ações sem você precisar de pedir para elas fazerem. Quando você vira as costas, elas continuam fazendo aquilo porque é cultural, é da cultura, é um costume, né? Cultura nada mais é do que costumes. Então, trouxe pontos aqui, Thiago, bem factíveis, aplicáveis no dia a dia. Thiago, eu vou pedir para você pensar num recado final sobre esse tema de a saúde dentro de ambientes competitivos, tá? Enquanto eu disponho aqui um rápido recado final, para nós podermos concluir este conteúdo com a nossa audiência. Pode ser? Pode, claro. Você que nos acompanhou até aqui, esse episódio de Hunter para Hunter, eu estive com o Thiago Ataides. Thiago, que é diretor comercial, que é empresário, especialista na área de cuidado, especialista voltado à área da saúde, treinando pessoas que têm a Cuidados Ataides, que é uma empresa maravilhosa que trabalha com cuidados de pessoas com 18 anos ou mais. Inclusive, meu time está deixando aqui na descrição deste conteúdo os veículos ao qual você conseguirá conversar com o Thiago e com a Cuidados Ataides. Eventualmente você precisa de contratar os serviços da Cuidados Ataides ou quem sabe você quer empreender junto com a Cuidados Ataides, ter uma Cuidados Ataides para chamar de sua. Você tem também essa possibilidade, se a área da saúde é um chamado para você, tá? Porque é uma área que ela é uma área fantástica, no que tange a propósito, ajudar o próximo e também financeiramente muito lucrativa. Eu conheço os números da Cuidados Ataides. Então os links estão aqui abaixo na descrição. Para finalizar, mais alguns links eu digo para você que teremos aqui na descrição, que são da Mazuquim. Mazuquim, como você talvez já escutou algum outro episódio de Hunter para Hunter, deve saber que nós somos um negócio com 3 motores econômicos, assessoria de marketing e vendas, inclusive a Cuidados Ataides é cliente da Mazuquim. Nós somos um negócio voltado à educação, formando gestores de tráfego, formando profissionais da área de marketing e vendas, e nós temos tecnologia, automatizando o processo de vendas, automatizando RH financeiro, e também, se você, dentro desses 3 motores, eu gosto de assessoria de marketing e vendas, faz sentido a tecnologia para mim, amo tecnologia, inteligência artificial, você também pode vir a ser nosso sócio, nossa sócia franqueada na Mazuquim. Os links estão aqui na descrição, e para finalizar, eu quero agora que o Thiago traga um recado final. Fique à vontade, o protagonismo é seu, Thiago. Claro, com certeza. Obrigado, Danilo. Bom, gente, o que eu tenho um recado para dar para vocês aqui é, como a gente iniciou, como colocou lá no começo, propósito, conhecer a ti mesmo e saiba seu limite. Uma coisa rápida, Danilo, só para me trazer um gap. Não somente no ambiente corporativo, mas como a gente trabalha com muitos familiares, olha para você ver como que isso acontece também, não somente em ambientes corporativos. Às vezes dentro das próprias famílias. Às vezes tem 3, 4 irmãos ali, 2 irmãos, enfim. E sempre vai sobrar para um. Sempre vai ter um que vai cuidar de tudo. Se ele está num período onde está tranquilo para ele, onde ele não vai pegar toda a carga, mas não, tem muitos deles que acabam fazendo de que forma? Eu vou fazer tudo porque eu não acho que a pessoa tem competência para fazer isso e acaba também entrando no ambiente de competitividade. O pai é meu também, eu vou fazer de tudo pelo meu pai. Se o irmão está conseguindo fazer melhor do que você, você acaba ficando chateado. Então, gente, isso aí a gente consegue explorar muito, não só sobre ambientes corporativos, mas como eu tenho muito conhecimento sobre casas, sobre famílias, isso também acontece. Então, o que eu falo? Tenha esse equilíbrio emocional, saiba que outras pessoas podem agregar a você, entendeu? Entenda que outras pessoas vão ser melhor do que você, e é até bom que sejam mesmo, entendeu? Porque você não é único no mundo, certo? Então tem mais pessoas que estão ali junto nesse ambiente transformador que pode te transformar. Aprenda com essas pessoas, conheça a ti mesmo e saiba quais são os seus limites. Muito bom, show de bola, muito bom. Saiba quais são os seus limites. Não se compare, tire suas medidas com a sua própria régua, né? Só existe uma régua que você pode se medir, e ela é você mesmo. Thiago, muito obrigado mesmo. Volto a dizer, fica aqui o convite para falar de inteligência emocional. Você que nos acompanha até aqui, espero que você possa curtir. Se você ainda não for inscrito, espero que você possa se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo. Um abraço e até a próxima.